nosso programa, teremos a honra de conversar com o artista plástico e escultor Alex Salvador. Tudo bem, Alex? Tudo bem, amigo. Prazer te receber aqui. Prazer é meu, satisfação estar aqui com você. Porque você sabe que o nosso programa, ele justamente fala dos bastidores do carnaval, dessa mão de obra criativa que algumas não aparecem tanto, outras aparecem mais. Então a gente sempre traz esses artistas, esses cantores e compositores, diretores, todos os segmentos do carnaval vêm aqui para explicar para o grande público como é que funciona todo esse processo, né? Porque você sabe que muita gente não sabe nem o surgimento do carnaval, não sabe. Então o programa é esse programa, um bate-papo descontraído e a gente vai só mandando informação para o nosso público. Certo. O Alex Salvador, ele é um dos grandes artistas do Festival de Parintins. O Festival de Parintins é um festival que acontece numa ilha, no Amazonas, não é isso? Isso. Ele já tem 111 anos que os bois existem, correto? Correto. E o festival mesmo de disputa, né, começou em 1966. E ele tomou uma proporção gigantesca em 88 com a criação do Bumbódromo do Amazonino Mendes, que fez aquele trabalho lá, né? Mudou muito, né? Mudou bastante. Antigamente era uma brincadeira de rua, né? Tinha o boi, né? Sempre teve um boi. Claro que ele era mais, como posso dizer assim, menos de uma qualidade do que é hoje, né? Ele era uma brincadeira como tipo uma quadrilha, que o pessoal se reunia, né? Era a parte azul, a parte vermelha. E quando eles se encontravam, tinha aquela grande disputa, né? Tinha briga. De dança, de briga, de tinha tudo, né? Coisas. Eram duas facções numa ilha. É mais ou menos isso aí. Aí foi evoluindo, né? Foi se acrescentando a parte alegórica, a parte artística, né? Com o passar dos anos. E teve sua, como você falou, sua elevação na criação do Bumbódromo, né? Que começou a se ver ali como se fosse um palco de um teatro, né? Um grande espetáculo. Um espetáculo, isso. Você acha que hoje o Festival de Parintins chegou no seu topo em termos de apresentação, criatividade, ou ainda tem muita coisa para se criar ali dentro? Eu acho que a gente está vivendo um momento do ápice do festival, né? Porém, ainda tem muitas coisas que podem melhorar. Com o tempo, eu acredito que vai acontecer isso, né? A gente tem uma estrutura que é o Bumbódromo, né, que já não está comportando a quantidade de turistas, né, de visitantes. E tudo isso está sendo repensado para que haja uma melhora, né? A própria rede hoteleira do local, né? Porque só tem mesmo a lotação completa, total, no período do festival, né? Isso. Quantos dias são os festivais? O festival, eles são três noites, né? São 3 dias. Mas, digamos assim, que a rede hoteleira, né, os visitantes começam a chegar uma semana antes, né? Para poder aproveitar o clima da... Eu já fui lá. Isso aí Já conhece fui bem lá, como é. já participei, já fui no ano que eu fiz a Mangueira com o Ivo Meirelles, que também é uma pessoa que frequenta muito o festival. O Ivo sempre está lá pelo garantido, né? Ele é garantido. Do contrário. Exatamente. Mas é muito lindo, né? É uma experiência bem marcante, né? Acho que todo mundo deveria, pelo menos uma vez na vida, dar um pulo em Parintins para conhecer um pouco da nossa cultura, né? De como que esses caras, no início, quase sem recurso nenhum, né, conseguem hoje fazer um espetáculo tão grandioso como é o Festival de Parintins, né? É isso aí. Você sabe que em 1999 eu fui para o Salgueiro. E aí eu desmontei o carnaval justamente de 98 para 99. Eu desmontei aquele carnaval. E naquele ano tinha sido um carnaval do Mário Burriello que falava dos bois. Porque o Paulo César Mangano tinha uma relação com os bois, facção, camisa, essas coisas todas. E aí eu fui desmontar aquele carnaval. E uma coisa que, depois de um tempo que eu fui me tocar, porque quando eu desmontei aquele carnaval, tinha muitos movimentos, era uma coisa bem regional mesmo. O Salgueiro fez muito bem esse trabalho. Eu lembro que era saco de areia, era corda de sisal, era borracha de câmara de pneu. Então era tudo... Meio artesanal, né? Artesanal. Então, na verdade, o Rio de Janeiro dá para os artistas de Parintins uma outra visão de como fazer o movimento. Porque hoje vocês trabalham com cabos de aço, com contrapeso, com uma série de coisas, né? Certo.
Essa foi uma troca bem saudável, né? Foi um intercâmbio, né? Eu acredito que o carnaval fez bem para Parintins e Parintins também fez bem para o carnaval, né? Quando os primeiros vieram para cá, né? Que foi seu Jair Mendes, seu Juarez Lima, Rossi, Jairzinho Mendes, eles pegaram o que tinha aqui de tecnologia, né? Que na época não tinha lá, que era principalmente na parte da escultura, que era resistência, né? Para cortar o isopor, poliuretano, lycra, esse tipo de coisa, e vieram para cá e viram essa facilidade de material, de né? observar, Isso, né? E de levar, aprender. isso que é interessante. A parte do ferro também, porque antigamente era feito na madeira, né? A estrutura era feita na madeira. Sim. Então, quando eles fizeram esse intercâmbio para cá, abriu a mente deles, né? E eles levaram isso para lá e começou esse intercâmbio, né? De Rio de Janeiro, São Paulo e Parintins, né? Aí evoluiu lá e, consequentemente, a gente também trouxe coisas para cá, né? Mas como você falou, o intercâmbio, né? Cultural, isso, né? Isso mesmo. Eu acho que em 97, talvez, até... Não, 96, 97, eu fui a Manaus fazer um trabalho lá numa escola, que eu não me recordo agora, uma escola que é verde e rosa, enfim. E aí, nesses intervalos que a gente estava, a gente começou a conhecer a cidade, coisa e tal, parará. Aí me levaram para conhecer um artista. Olha, eu vou te levar para você conhecer um artista, um grande artista. Mas eu, com aquela mentalidade idiota, de Sudeste, Sul, e aquela coisa, tá, vamos ver. Eu desdenhei do artista. E aí me levam era um conjunto habitacional que ainda estava em construção, e esse artista estava dentro de um apartamento fazendo uma escultura para uma festa de 15 anos, que era um cisne, que a menina entraria dentro do cisne, enfim, abria a asa e tudo. Mas eu simplesmente não... Era o Jair Mendes. Jair Mendes. Seu Jair. E ele conversava comigo, carnaval, e eu, sabe aquela coisa ridícula, hoje eu tenho outra mentalidade. Mas naquela época, mais jovem, você acaba fazendo umas besteiras. E eu, tá bom. Aí ele falou assim, o festival funciona assim, assado, e esse ano teve um pássaro que deu volta. Aí eu falei, meu Deus, tá arriando. Não dei credibilidade, entendeu? Não tive essa visão, né? No entanto, depois, o gênio do carnaval, Joãozinho 30, um visionário, começa a trazer também muita gente de Parintins para cá. Isso. Aí faz o intercâmbio bem concreto mesmo, né? Mas eu perdi essa oportunidade. Besteira, não. Essa relação carnaval-Parintins. Você, quando cria uma escultura, quando você faz um trabalho, né? Parintins é diferente, né? Porque você entra com a alegoria, né? A alegoria é armada, depois ela é armada e aí, de repente, começam os movimentos, a iluminação. Ela evolui, né? No carnaval, é um cortejo, né? Um cortejo linear que você tem que fazer suas alegorias e andar. Você demorou muito para pegar esse olhar, porque é uma coisa de olhar, né? De você olhar e ver a escultura tridimensional, lá é diferente, está de frente, né? Eu acho que até os materiais usados lá são mais de efeito, né? Usa muito pano, é isso? Muita pintura de arte. Muita pintura. Você demorou para pegar esse jeito? Então, quando eu vim para cá, eu vim trabalhar com o Rossi, né? O Rossi, ele já tinha essa visão, né? Ele estava há vários anos aí, acho que uns 10 anos antes. Eu trabalhei com o Rossi na Mangueira. Também, né? Aí, não sei, de repente até trabalhei contigo na época que eu trabalhava lá com ele. Eu também trabalhei na Mangueira e na Unida Tijuca. De repente até trabalhou, né? Na época eu trabalhava para ele, né? Com o Rossi. Eu acho que sim. E ele tinha essa visão, né? Já da diferença, né? Então tudo que a gente fazia era orientado por ele, né? E, então, assim, a dificuldade... A gente sentia a diferença, mas não teve tanta dificuldade assim, né? A gente compreendeu porque tinha alguém que estava orientando a gente, né? Então, no meu caso foi isso, né? Tinha alguém que me orientou e eu já fui pegando a diferença. E você se torna o Alex Salvador a partir de que momento? Dentro do Carnaval do Rio? Porque lá você já tem, né? Lá você já tem... no caso... Você é responsável por uma alegoria. Isso. No caso, eu comecei aqui, na verdade. Quando eu comecei a ser pleiteiro aqui no Rio de Janeiro, quando eu voltei para o Parintins, que eu comecei a ser artista de ponta lá, como se fosse um pleiteiro, né? Então, na verdade, tive reconhecimento primeiro aqui do que lá, né? Então vem a pergunta. Aqui. Você acha que esse teu trabalho do Rio de Janeiro te deu mais visibilidade lá em Parintins, lá na ilha de Parintins? Com certeza, né? Porque eu comecei a ser artista de ponta lá, que é como se fosse um pleiteiro aqui do Rio de Janeiro,
Depois que eu fiz alguns trabalhos aqui como empreiteiro, aí comecei a ter essa visão lá, né? O pessoal começou a procurar saber, não, quem foi? Foi de Parintins, foi o Alex que fez. Aí eu fui chamado para virar artista de ponta lá em Parintins. Artista de ponta que é responsável por uma alegoria. Isso. Que são alegorias gigantescas, né, Alex? Isso. É um troço, é um Eu acho que- emaranhado de montagens, de movimentos. Agora vocês estão incorporando efeitos especiais, Isso. fogos frios e toda uma tecnologia que também vocês devem pegar um pouco daqui, Isso. levar para lá. Esse intercâmbio, né, que continua evoluindo. Né? Sabe o que eu acho lá bonito em Parintins, que eu sinto falta aqui no Carnaval do Rio? É que vocês, desde criança, já frequentam os bois de coração, né? O garantido, o caprichoso, e ali você tem uma formação, né? Essa informação é correta, né? Vocês têm uma informação e uma formação de escultor, de pintor, né? É todo um processo que vai desde menino, não é isso? É isso mesmo. Tinha, né, uma escolinha dos bois antes, né? No caso do caprichoso tinha a escolinha do boi buá caprichoso e o garantido tinha a escolinha do garantido. Né? Aí dela saiu muitos artistas, né? Ela era uma máquina de fazer artista ali no caso. Né? Então começava ali aprendendo a desenhar, aprendendo a esculpir, pintar. E em sequência você entrava nos galpões, né? Para fazer tipo estágio. Né? E ali uns iam ficando, Mas outros não mudavam existe de mais área. esse procedimento? Então ela essa foi escolinha? desativada há uns 3 anos. Aí esse ano o atual presidente está querendo trazê-la de volta. Porque é né? uma renovação, né? Isso, Uma renovação que vai se criando, né? Se isso, perpetuando, né? isso. Porque sempre, o novo sempre vem, né? O novo Exatamente. sempre vem. Ô Alex, essa coisa do gigantismo, né? Que eu vejo o Carnaval do Rio hoje, também a chegada de vocês é uma espécie de um divisor de águas, né? É evidente que os carnavalescos, né? Sabendo da habilidade de vocês, com movimentos e com gigantismo, né? O carnavalesco que é informado, ele vai buscar o melhor de vocês, né? Então, essa especialidade de Parintins são as grandes peças, né? Porque nossas dimensões elas são muito maiores, né? A gente chega a ter alegoria de 30 metros de altura, 25, Nossa, 30 metros. metros de altura. O máximo que eu fiz foi 19 metros lá em São Paulo. Lá é maior chega a ser maior que aqui de São Paulo. Você já trabalhou em São Paulo? Não, em São Paulo não. Eu trabalhei em São Paulo, eu fiquei 7 anos lá fazendo carnaval em São Paulo. E lá em São Paulo, a estrutura do carnaval é muito dependente, entre aspas, do pessoal de Parintins, né? Porque São Paulo só começa efetivamente os barracões quando termina o festival, né? E aí todo mundo faz essa ida para São Paulo. E ali eles são responsáveis pela ferragem, pela escultura, Pintura, né? pintura de arte, movimento. Então o Carnaval de São Paulo é muito dependente. Bem, vamos fazendo um rápido intervalo e eu volto logo com mais um bate-papo aqui no Quintas com Quintais. Voltamos com Quintas com Quintais e eu sigo conversando com o artista plástico e escultor Alex Salvador. Alex, conta um pouco para o nosso público como é que é o processo de construção de uma alegoria, de uma escultura em movimento, desde da sua planta até o resultado final. Então, amigo, eu vou falar aqui do carnaval, no caso, né? Primeiro se começa com a ideia do carnavalesco, né? Sim. Alguns desenham, alguns passam só a explicação do que querem. Aí, a partir disso, a gente cria um desenho em escala, né? E, na sequência, uma maquete. Aí, apresenta-se ao carnavalesco, aos diretores. Aí, aprovado, a gente passa para a parte de fatiar a maquete. Onde você risca os contornos da forma, né? Esse método parece que veio de lá para cá. Essa é uma criação nossa. Veio de lá para cá. Que pega a escultura, corta em fatiazinhas e cada fatia daquela vai ampliada na mesma proporção. Quando você junta todos os cortes, a escultura está enorme. Isso veio de lá para cá, com certeza. Isso. Aí, no caso, a gente faz isso. Depois que é feita essa parte, aí é dividida a parte de isopor e a parte para ferro, né? A parte de ferro é ampliada no chão, nas quadrículas, né? E começa a ser ali o trabalho de enrolar os ferros, que é feito manual, né? E do outro lado o isopor, né? Você vai cortando os perfis da peça no isopor. E cada um faz sua parte, no escultor e a parte de ferragem. Depois passa para a pastelagem, né? E aí vai no processo. São vários processos. Depois vem a estruturação da peça e revestimento, depois a pintura, né?
São esses, basicamente, o processo que... Essa coisa da pintura fluorescente, né? Das cores fluorescentes, veio lá de Parintins, né? Vocês usavam esse fluorescente por quê? Por conta da iluminação, alguma coisa assim? É mais por causa disso, que lá a gente usa muito a questão da iluminação, né? Aqui no Rio é uma coisa que... agora até mudou, né? Mas antigamente era como se fosse um dia, né? É tudo bem claro, então tem que ser muito bem... Tipo assim, muito bem acabadinho, né? Lá em Parintins, não, sempre a gente usou essa questão da iluminação, né? Do fluorescente, da luz negra, né? Então a tinta inclusive a Grande fluorescente, ela Rio, ano grita. passado, fez um belo trabalho em cima das cores fluorescentes. Isso. E a Viradouro também, né? Isso, usaram o recurso que está tendo agora, né? Da avenida. Sim, sim, que é a luz para ressaltar o fluorescente das alegorias. Isso. Eu não sei se é um intercâmbio de lá para cá também, né? Porque lá sempre foi assim, né? Tinha técnica de iluminação. Eu acho que tem um pouco disso. Sabe que eu trabalhei já com muitos grandes escultores. Eu trabalhei com Gliston Paiva, com Flavinho Policarpo, com Andréia, com Poge. Eu já trabalhei com Levi, são grandes escultores daqui do Rio de Janeiro. Mas eu me arrisco a dizer que um dos melhores escultores que eu trabalhei foi em São Paulo, com o Zico. É o Zico, né? O Zico Porque eu dei a ele uma peça, que era uma peça enorme, que era um deus, um Hermes, né? Que eu garimpei na internet. Ele tinha um movimento que ele se torcia, né? Ele era assim, coisa e tal, parará. Eu falei, vamos tentar fazer assim, tal. Já ele pegou e começou a fazer a peça, Cara, quando a peça ficou pronta, eu fiquei impressionado com a qualidade da escultura em si, né? E da maneira com que ele destrinchou, né? Aquilo, né? E aquilo virou, a alegoria era aquilo, era só aquela escultura, né? E depois entrou uma bela pintura de arte, ficou uma peça muito marcante na minha história. Foi Zico. Zico é muito bom, né? O Zico é... Ano passado ele estava aqui, se não me engano. Mas ele começou a fazer um trabalho com a gente na Porra da Pedra, mas aí, de repente, ele sumiu. Até hoje a gente não sabe o que aconteceu. É mais um mistério aí do carnaval. Alex, vamos ver umas fotos? Vamos ver sim. Ver umas fotos, eu queria que você comentasse. Esse foi o quê? 2000 e... Esse foi na Mocidade. Foi na época do... que falava sobre a Índia, né? Mocidade Alegre? Não, na Mocidade Independente. De Padre Miguel? Isso. Com esse carvalhão aí do lado? Você foi na Dispersão, já era foto na Dispersão. Por isso que eu imaginei que fosse São Paulo ou Parintins mesmo. É linda essa peça, já com a presença das cores fluorescentes. E o Losada fez uma conexão, né, do boi da Índia, que é reverenciado na Índia, com o boi que a gente tem aqui, que é o boi de Parintins. Fez tipo uma... Losada também é um querido carnavalesco, né? Todo Losada... mundo que trabalha com o Alexandre Losada fala bem dele, gosta dele. Né? Eu comecei com ele, né? Na verdade, ele que me deu a primeira oportunidade assim, no carnaval foi o Losada. Isso também é uma coisa que eu ouço muito aqui, cara, né? As oportunidades que o Alexandre dá para... foi a primeira pessoa que o Alexandre chamou. Trabalhei com o Alexandre. O Alexandre é bacana, eu gosto muito dele. E esse é o resultado? Esse aí é em Parintins, no caso desse ano. Esse é em Parintins, por conta dos fogos e tudo isso, né? Veio a iluminação fluorescente, né? Esse foi que ano? Foi esse ano, agora recente. Eu assisti esse ano pela TV. Belíssimo. Isso era içado pelo guindaste, né? Estava ali a 40 metros de altura. O guindaste, a lança dele, que é 100 metros? É mais ou menos isso. Ele tem uma capacidade de, parece que é 500 toneladas, se não me engano. E ele vai de chata até lá? Ou ele vai desmontado? E vai tudo desmontado. Vai de balsa, né? Você chega de balsa, né? Aí ele chega uma semana antes para poder ser montado. Essa é a maquete, né, que você falou, né? Essa é a maquete. Faz primeiro uma maquete em isopor, depois corta ela em fatias, né? Não sei se foi o caso dessa. E aí vocês constroem a peça, né? Isso. Isso aí foi na época da apresentação lá pro carnavalesco. Lá atrás aí já é o São Jorge, que está em exibição, não sei se está ainda. Não, já finalizou. Em exibição na Cidade do Samba, ficou muito tempo lá, né? Ficou em 2 anos. Esse é você aqui, né? No primeiro plano. E aí é o resultado do desfile, né? Conta um pouco da história desse São Jorge, porque eu acho que o Paulo falou alguma coisa com relação isso ia ser tipo uma grande escultura, né? Aí quando o Paulo viu a estrutura de ferro, né? De ferro, ele sugeriu que fosse transparente. É assim mesmo que eu conheci a escola?
Então, quando eu cheguei na vila, né, nesse ano, ele tava com essa ideia de fazer o carro de São Jorge, né, que era a festa de São Jorge, se não me engano o nome. Aí ele queria fazer um diferencial, né, totalmente como todos os que passaram, né. Aí pediu para pesquisar referências. Aí eu ia passando numa loja, aí eu vi uma estatuazinha pequena assim. E comprei e levei para ele, né. Aí ele gostou da referência. Só que a referência era revestida, né? Ela não era vazada. Né? Era uma Só era a escultura, forma né? dela que era bonita. Né? Aí ele pediu pra mim fazer a maquete, que foi aquela. Aí fizemos a maquete, tudinho, ele gostou, fez na escala de 100. Aí ele falou assim, não, mas a gente vai fazer ela, mas vai ser toda no ferro, né? Toda vazada. No estilo que vocês fazem lá em Parintins. Aí começamos a construir, né? Fatiamos a maquete para fazer pro ferro. E demorou ali, eu acho que uns 3 meses, talvez um pouco menos, 2 meses e pouco. Que era o carro todo vazado. Era o carro todo vazado, né? Inclusive o dragão, tudo isso. Dragão, tudo. É o estilo que ele queria, né? Como a gente faz lá em Parintins, da escultura de ferro, tudo. Aí fizemos, aí depois ele queria revestir ela, né? Com lycra. Aí eu falei pra ele, vamos fazer primeiro um teste, né? Pra te ver o movimento, porque eu acredito que com a lycra pode perder um pouco o movimento, né? Eu acho que isso acontece muito, né? Aí então beleza, aí marcamos um teste antes de revestir ela. Aí quando ele viu, né, o movimento tudinho, aí ele falou, não, vamos manter essa forma vazada e aí foi o pulo do gato. Vamos decorar ela, e foi o pulo do gato, foi isso. É bacana essa relação do profissional com o carnavalesco, né, como autor da obra e aquele que vai desenvolver, né? Essa troca de informações é muito importante, né? Para ter um bom resultado, né? E ficou Isso lindo mesmo. o resultado. Né? Foi uma peça bem marcante, né? Isso. Aí as pessoas estavam dentro, não parecia, não tinha, que tinha ninguém, porque Isso é inclusive uma pergunta que eu ia fazer aqui. ele mandou fazer uma roupa toda prateada, Preto, né? prateada? Que batia a iluminação, aí refletia, A gente parecia não que não tinha conseguia ninguém. ver, né? Só quem observasse muito, com muita atenção, que conseguia ver o movimento, né? Isso. Foi uma peça que marcou. E essa aí, quem é essa galera aí? Essa aí é a minha equipe aí, alguns que ainda estão ainda hoje, alguns a gente já se dispersou. Porque se vai trocando com o tempo, né? Às vezes o cara vai para São Paulo, às vezes continua com a gente. Eu trabalhei com o Japa aqui. Ele tá agora com o Nildo, trabalhava comigo, tá com o Nildo agora. Esse ano foi uma premiação? Foi do ano que a gente fez o índio lá da vila. Aquele índio que caia água da cabeça dele. Aquilo também foi maravilhoso, né? O que foi... marca aquela escultura é a expressão do índio, né? Tinha um movimento maneiro no rosto. Geralmente você faz a coisa mais regional, mas ali tinha uma expressão, gente. Tinha uma expressão lindíssima. maneira. Edson Pereira, né? Isso. Maravilhoso. E nosso eu amigo João Gustavo Melo. O livro do João aí. Você contribuiu para o livro? Na época ele estava fazendo a pesquisa no barracão, né? Ele acompanhou, né, o processo todo da alegoria. E João Gustavo Melo vai ser um dos entrevistados aqui no Quintas com Quintas. Meu parceiro pra caralho. Eu trabalhei com ele, ele escreveu meus enredos por 19 anos. Fera Gente também, boa, né? Fera. Então o São Jorge foi um divisor de águas. Você acha que isso? O São Jorge foi o que se acho que destacou o mais, índio né? também deu uma boa marcada. O índio também foi bastante marcante. Né? Mas acho que ali você já estava já era um protagonista do processo de montagem, né? As pessoas já conheciam você. Na época do índio eu tinha vindo da mocidade, né? Eu tava ali já há 4 anos na mocidade, né? Aí eu tava tentando sair para abrir portas, né? Sim. Foi quando eu conheci o Edson, né? Aí o Edson abriu a porta para mim na vila, né? Aí foi lá que eu comecei a expandir, no caso, assim. E ali também são várias técnicas. Você tem o movimento, você tem a escultura, você tem o movimento, você tem a água, que também tem que ser muito bem equacionada, né? Inclusive é o Jamaica, né? O Jamaica que é o fera da água. Controlar a água é muito difícil, né? Isso. Água e fogo ninguém controla, né? Tem que ter os profissionais corretos para cada coisa, né? A tua equipe, ela faz todo o processo, né? Desde do embrião até o resultado final. No caso, ultimamente a gente não faz a parte da pintura e nem a decoração, né? Tem o pintor e tem o decorador da escola. Né? E você hoje está com quantas escolas, grupo especial? Então hoje eu estou em 6 escolas. Quais são as 6 escolas? Não fazendo tudo, mas um carro aqui, um carro ali. Eu estou na Tijuca, né? Tijuca, Viradouro, Imperatriz, Mangueira, Vila Isabel e Grande Rio também. E Grande Rio. Isso. Profissional de ponta mesmo, né?
Agora eu tô na correria Abraçou aí. tudo, né? Eu tô na correria aí pela madrugada aí. E é fácil administrar esses trabalhos todos, 6 escolas? Não, é um Como pouco é que você faz? Você complicado, né? fragmenta a tua equipe, você dá o primeiro passo, depois eles desenvolvem? Como é que é o teu processo para administrar tantas escolas assim? Então, é dessa forma, né? Na verdade, eu tenho uma equipe até um pouco grande, né? São 20 pessoas. Só que dividindo assim fica pouquinho, né? Então, as ideias passam para mim, né? A gente desenvolve ali o desenho, a maquete, tudinho. E aí eu designo, né, tarefas, né, pro ferreiro, pros outros escultores. E a gente vai administrando assim. Quando tá atrasado um pouco no canto, eu pego a minha turma, eu vou para lá dar um ataque e assim, Então, vice-versa. não basta ser artista só, né? Tem que administrar também. Eu acho que hoje em dia a parte mais difícil é essa, né, administrar. E carnavalesco muda muito o projeto? Alguns sim, alguns gostam de mudar bastante. Outros é mais tranquilo. Mudam para melhor, às vezes nem sempre, né? Às vezes dificulta mais, às vezes facilita um pouco. Tá certo. Alex, foi um prazer conversar com você. Eu já estava querendo bater esse papo com você há muito tempo, porque eu repito que o nosso programa tem essa função de apresentar esses profissionais que militam no carnaval para o grande público que não conhece ainda, né? E eu espero que esse programa também abra outras portas para você, fora do espaço Carnaval e Parintins, porque você é um grande artista. Obrigado, amigo. Obrigado pelo convite e satisfação estar aqui com vocês. Tá, mas aqui no Quintas com Quintais, a gente sempre termina as nossas entrevistas com uma pergunta que é meio que básica, né? O que o Alex Salvador de hoje, que está aqui sentado na nossa entrevista, falaria para o Alex menino, quando ainda estava no início da sua carreira? Persista, né? Continue persistindo que uma hora vai dar certo. Isso, Então tem que ter perseverança. isso, perseverança. Esse é o conselho que você daria a você mesmo. Olha, vai lá que vai dar certo. Isso. Inclusive para mim mesmo agora, no caso. Sim, mas a vida é uma eterna caminhada, né? É isso. Tá certo, Alex. Muito obrigado mais uma vez. Eu que Mande um agradeço. abraço para todo mundo das escolas lá. São tantas escolas, mande um abraço para todos lá. Esse Beleza, foi o amigo. Quintas com Quintais e até semana que vem, aqui na TV Alerj, o canal do povo.